Feche os olhos. Ore em espírito ao Senhor. Ei, Ele te chamou para algo poderoso. Eu não sei o que acontece, talvez você sinta isso já, ou talvez você ainda está confundindo isso, mas às vezes eu chego nos lugares e as pessoas começam a me respeitar. Eu não sei porquê, por que você está me considerando desse jeito, porque você está me achando que eu sou alguma autoridade. Eu não sei, mas eu olho para você, eu sinto que você é alguma autoridade. Até às vezes o guarda me dando uma estrada, como o Senhor é uma autoridade do Senhor. Não, Senhor, eu sou uma pessoa como você. Mas Deus tem algo com você nessa noite. Deus poderoso, Senhor da glória. Vai, Senhor, dentro dos corações. Toca. Toca dentro, Senhor, das entranhas de cada um de nós, a começar da minha vida. Senhor, estende o teu cetro de autoridade sobre esse púlpito. E derrama óleo fresco, Senhor dos céus. E que o Senhor Deus, através do teu Espírito Santo, esteja trazendo a revelação da tua palavra. E a unção da tua palavra seja liberada. Abençoa a tua filha. E que ela se sinta, Senhor, nos teus braços nessa hora. Que ela seja a boca do Senhor para falar aquilo que o Senhor desejar transmitir para a tua igreja nessa noite. Senhor, que os teus filhos sejam tocados de uma forma que o Senhor desejar. A começar em minha vida, Deus, eu me coloco à disposição. Obrigado por cada vida que está aqui, cada pastor, cada líder, cada pessoa que veio a esse lugar. A te honrar, Senhor. Que nessa hora nós possamos receber o maná da tua palavra e a presença da tua glória através do teu Espírito Santo, através da ministração da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Aleluia! Glória a Deus! Graça e paz, irmãos. Tudo bem? Vamos sentar. Diga, está só começando. Diga, Deus tem mais. Diga, muito mais. Diga, o meu coração está aberto. Diga, Senhor, fala comigo. Quero te ouvir. Amém? Se é verdade, aplaude a Ele, glorifica a Ele. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Eu creio que esses serão dias de muita graça sobre as nossas vidas. Eu estou crendo que Deus marcou o encontro conosco nesses dias aqui, porque Ele sabe a necessidade que temos nós desse renovo. Desejamos, mais do que o ouro e do que a prata, ouvir a voz dEle. Precisamos ouvir a voz dEle. Você tem que dizer isso para você mesmo. É questão de vida, é questão de sobrevivência, não apenas sobreviver por sobreviver, mas é questão de vida de Deus em você e em mim. Nós precisamos disso. O desgaste, as lutas que nós passamos diariamente vai enfraquecendo o indivíduo. Por isso nós precisamos de renovo. Nós precisamos nos submeter, nos permitir sermos renovados. Eu quero parabenizar você que decidiu estar essa noite aqui, porque você certamente vai receber do Pai aquilo que Ele tem para você. E não somente essa noite, amanhã, domingo pela manhã, então nós vamos ter muito de Deus
nesses dias sobre as nossas vidas. Eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia, por favor, em Isaías capítulo 40. Aleluia. Deus é fiel. Deus é fiel. Sabe, tudo pode falhar, mas Deus não falha. Tudo pode parecer impossível, mas o Deus em cuja presença estamos, Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que faz o impossível na tua vida e na minha vida. Então, mantenha essa flexibilidade na tua alma, para que você possa absorver tudo aquilo que Ele tem para você nesse tempo. Isaías capítulo 40, a partir do versículo 29. Olha o que o Espírito revela ao profeta. Olha que coisa tremenda Deus traz para você e para mim nesse tempo de talvez de desgaste, de tantas lutas, de tantas situações enfraquecendo, e você diz: Deus, eu preciso de algo novo. Então você nessa noite vai buscar esse fortalecimento e vai receber do Senhor. Escute, dá força, versículo 29 de Isaías 40, dá força ao cansado. Quem dá força? Deus. Diga: Deus dá força. Deus. Quem está falando? Deus está falando. Então você tem que, quando ler a palavra, irmão, pensar. Não é Maria, não é Joaquina, não é Teresa que está falando, é Deus que está falando. Eu dou força ao cansado. Eu tenho força para o cansado. É Deus que está falando. E Ele diz que multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. É Deus que está falando. É Deus quem está falando. Ele diz: os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aleluia! Você pode aplaudir esse Deus. É isso. Ele quer falar com você nesse tempo. É isso que Ele tem para falar com você e comigo nesse tempo e nessa hora. Aleluia. Aonde tudo quer trabalhar contrário àquilo que Ele falou, mas o que Ele falou é o que prevalece na sua vida, é o que prevalece na minha vida, e nós não vamos deixar que ninguém contradiza a palavra do Senhor. Uma coisa que pode impedir as nossas vidas, o nosso fortalecimento, é ficar olhando para as glórias ou para a derrota do passado. Eu não estou nem aí para o passado. Eu não quero nem saber do que foi o passado. Eu tenho o presente e eu preciso avançar para o futuro. Nós precisamos abrir o nosso entendimento para coisas novas. Eu achei tremendo o ambiente que foi produzido aqui no início. A nossa chegada com o louvor, a adoração, declarando a santidade, buscando a santidade no Senhor. Sabe, queridos, é isso que muda a atmosfera, é isso que muda o ambiente. Quando você vai lá para Apocalipse capítulo 4, após o Senhor ter dado já algum norte, ter dado revelações a João preso na ilha de Patmos ali, ele recebeu algo sobrenatural. Deus nunca deu para ele tanto quanto Deus deu naquele tempo, naquele momento. E ele estava onde? Ele estava preso em uma ilha. Poderia ser só aquilo que ele tinha visto. Poderia ou não poderia? Ele poderia ter ficado se lamentando lá na ilha de Patmos, mas
mas eu estive com Jesus, mas Jesus prometeu tantas coisas, e olha o que está acontecendo agora. Ele poderia ter ficado olhando para o passado, ele poderia ter ficado preso às emoções, aos sentimentos, mas não, ele estava aberto para aquilo que Deus tinha com ele. Aleluia! Ele se permitiu. É só isso, irmão? Não, é muito mais que Deus tem para cada um de nós a partir disso. Quando você se permite, quando eu me permito, Ele diz: olha, eu tenho muito mais para você. Essa pessoa do seu lado e diga: Deus tem muito mais, muito mais. Diga: infinitamente mais para você. Aleluia! Aleluia! E dessa atmosfera de adoração e sobrenatural de Deus em que João se encontrava, o Senhor disse: olha, tenho mais para você, João. João, ô João, sobe aqui, João. Capítulo 4 de Apocalipse. João, sobe aqui, João, e eu vou te mostrar. Eu te mostrarei, João, as coisas que hão de acontecer. Mas sabe, querido, que é preciso sair do cenário natural. É preciso sair de dentro desse contexto de remoer passado, tenha ele glória ou dificuldade, e dizer: Senhor, eu sei que o Senhor tem mais, e eu quero mais daquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu te mostrarei, João, ainda o que há de acontecer. Não é só isso. Agora, escute, igreja. Para ver, você terá que subir. Para ver, você terá que subir. E o Senhor lhe mostrará. Em outras palavras, você vai ter que acreditar. Você vai ter que abrir o seu entendimento, para quando você não estiver sentindo nada, você entender que a palavra dele, ela continua sendo o que ela é. Você não precisa sentir, você só precisa crer. Você não precisa pegar, você só precisa acreditar. Às vezes as pessoas querem pegar, às vezes elas querem ver, às vezes elas querem sentir. Isso fala de alma. Colocarei em vós o meu espírito e viverei. Foi isso que o Espírito Santo fez quando desceu sobre nós. Então, para se fortalecer, você precisa ter a visão do que Deus tem, não só para o presente, mas para o futuro. Eu disse a visão de Deus, não é a visão dos homens, não é a minha visão, a sua visão, porque a minha visão pode estar distorcida sobre mim mesma, sobre o que Deus tem comigo, sobre o que Deus tem através de mim. A sua visão pode estar distorcida, dizer: Deus só tem isso aqui, é só até aqui. E Deus diz: não. Se você descer para poder subir, eu vou te mostrar mais. Então escute, João, ele estava em uma atmosfera sobrenatural. Ele queria se aprofundar mais em Deus. Aqui está a razão de muitas vezes nós sermos ou passarmos por enfraquecimentos espirituais na nossa vida. É porque nós temos embate, nós temos desgastes, nós temos lutas.
que são espirituais, que são emocionais, que são físicas. E às vezes nós temos ambas, todas elas juntas ao mesmo tempo. Às vezes nós estamos dentro de um tempo que é combate no espírito, é combate na alma e é combate no físico. E o que isso vai acontecendo? Se nós não vigiarmos, nós vamos ficar debaixo de uma atmosfera, de um ambiente que vai trabalhar contrário àquilo que a palavra de Deus já revelou para você e para mim. Então, o primeiro passo para nós nos fortalecermos no espírito é atentarmos para o que diz o Senhor, para o que fala o Senhor. Porque existem muitas vozes dentro da sua casa, vozes dentro de você, dentro do seu trabalho, dentro do ministério. Eu quero crer que nós estamos aqui em meio a líderes, amém? Se você não é líder, mas está aqui, é porque você almeja se tornar um líder, sim? Então o líder deve ter ou entender que tem que se preparar para ter a capacidade de ouvir coisas que precisam serem ditas, amém? Ótimo, então estamos no lugar certo, é por aí. Porque se eu sou uma líder ou estou uma líder, o fato de eu estar naquela posição já me coloca em uma situação de uma autorresponsabilidade, de me preparar, de me qualificar. Porque quando você se coloca na posição de líder, você sabe que existe um povo que depende daquilo que são as chamadas instruções que você terá que repassar para eles. Não se fica debaixo de uma liderança que não tem o que nos dizer. Você fica? Se você ficar, você é responsável. Nós queremos uma liderança que nos fale, que nos lidere, que nos coordene, que nos corrija, que nos fale diretamente aquilo que nós precisamos, sim ou não? Sim. Eu quero que minha liderança faça isso comigo, porque é isso que eu vou fazer com aqueles a quem o Senhor me confiar. Então, entendo eu que nós precisamos disso. Precisamos, apesar de tantas coisas contra nós, mas nós sabemos que existe um que dá força, que existe um que diz: você pode, você consegue. Ele não se enganou quando te separou e quando me separou. Então o que aconteceu? Foi entre você, não ele. Foi entre eu mesma, não ele. Então, nós sabemos que tudo, se a gente permitir, vai cooperar para nos sentirmos enfraquecidos no natural e no espiritual também. Mas existem dois reinos dentro do espiritual: aquele que é por você e aquele que é contra você. E aquele que é por você é muito mais do que aqueles que são contra você. Aleluia. Então eu estou cansada, mas de ver pessoas cansadas, de dizer que não pode, dizer que não consegue, dizer que não sabe, de chegar e dizer: ô pastora, o meu tempo acabou aqui. Pastora, Deus falou comigo. Ah, vai te catar. Vai te catar. Eu não sirvo ao Deus que é bipolar. O Deus que eu sirvo, irmão, é de geração em geração. É de século em século. É eterno, é fiel, é justo. É justo. Se tem uma coisa que eu aprendi com o meu pai,
nele injustiça. Aleluia. Ainda quando tudo trabalha contra mim, na atmosfera espiritual e no cenário natural, eu digo: isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Deus está permitindo. Mas Ele está permitindo porque Ele sabe que isso faz parte do meu treinamento. Isso aqui é para me capacitar. Isso aqui é para me tornar mais apta a cumprir a minha missão. Escute, irmãos. Se você não fizer mais nada, se não tiver mais nada para você, nenhum problema, nenhuma dificuldade, você pode dizer que vai ser bom, mas eu quero te dizer que vai ser péssimo, porque você vai ficar com essa mente medíocre que dá ideia. Eu vou ficar com essa mente medíocre que ainda pode melhorar. E o que vai fazer a nossa mente mudar? O que vai fazer a nossa mentalidade ela avançar naquilo que Deus tem? As dificuldades, os desafios, os nãos, os bloqueios, as travas que são colocadas, porque eu não sei como destravar esse negócio, mas uma coisa eu sei: o meu Pai sabe. E se o meu Pai sabe como destravar esse negócio, eu vou à presença dele, eu vou buscar nele. E ele vai me dizer como eu posso destravar e como eu posso avançar. Queridos, nós fomos chamados para preparar um povo. E não é um povo para ir para a birosca de Mariquinha lá na esquina, não. Nós fomos chamados para preparar um povo para ir morar no céu. Nós somos chamados para pegar aquele que diz: pastor, pastora, ou irmão, ou líder, eu não posso, eu não sei, eu não consigo. Até a voz é de herê. Você sabe o que é um herê? Demônios que atuam em crianças. Não posso, consigo, não dá. Já vai choramingando. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso não é jargão, é a palavra de Deus. Paulo disse: depois de apanhar, depois de passar por quarentena, depois de passar por prisões, depois de ser acusado, depois de viver qualquer coisa que você possa ler na Bíblia e encontrar, ele estava dizendo: olha, passei por tudo isso e ainda posso passar muito mais, porque eu posso é todas as coisas naquele que me fortalece. Ele disse: eu posso todas as coisas. Ele não disse algumas coisas, ele disse todas. Todas que ele quisesse, todas que você queira, que eu queira. Porque para muitos é melhor se esconder atrás de um não posso, não consigo, do que correr e dizer assim: eu não sei nem por onde, mas alguém sabe, e eu vou encontrar esse alguém, e eu vou me preparar, e eu vou ser treinado, e eu vou chegar aonde Deus marcou comigo. Aleluia. Deus marcou com você, irmão? Amém. Amém? Ele marcou comigo. Quando Ele me chamou e quando Ele me separou, Ele se responsabilizou pela minha vida. Quando Ele te chamou, quando ninguém te chamaria, não chamaria. Ninguém com juízo chamaria você. E nem eu também. Eu não chamava você. Eu não chamava. Eu também não chamava eu não. Mas Ele, que é todo poderoso, Ele disse: eu vou investir nela, eu vou investir nela, eu vou acreditar nele, eu vou acreditar nela. Sabe por que Ele fez isso? Gênesis capítulo 1, versículo 26, na parte A, Ele disse: quem disse
disse? Deus disse. Lembre sempre disso. Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Por isso Ele escolheu você. Por isso Ele escolheu a mim. Ele nos separou. Sabe por quê? Existe uma semente com um potencial divino dentro de você. Existe um código divino dentro de você, que faz com que Ele tome essa decisão, esse tipo de decisão em relação a pessoas como você e como eu. E essa semente que está dentro de você, que está dentro de mim, é exatamente o que você precisa e que eu preciso para me fortalecer, para nos fortalecer espiritualmente. Querido, se você se colocar e eu, para nos fortalecermos espiritualmente, nós seremos alguém que vai dar de conta. Agora, se nós escolhermos também dizer que nós não daremos de conta, nós não daremos de conta. E por quê? Porque existem muitos que esperam que você não dê de conta. Existe muito dentro da sua casa, na sua vizinhança, que diz: quem? Esse daí? Essa daí? Não vai chegar a lugar muito longe, não. Eu aprendi na minha vida uma coisa, porque desde sempre eu fui rodeada desse tipo de pessoa. Quem? Essa daí? Essa coisinha de nada? Isso aí, desse tamanho, tem nem tamanho de gente, não chegar a lugar nenhum, não. E eu disse: essas coisas me impulsionam. Eu gosto de ouvir isso, porque eu faço disso degraus. Eu faço disso uma substância que vai me dar muito mais resistência. Vocês entenderam o que eu falei? Muitas pessoas estão capengando, cansadas, desistindo daquilo que Deus lhe entregou por conta do que alguém disse, do que alguém pensa. Eu estou nem aí porque alguém pensa. Deus disse: eu é que sei, Cícera, você bota o seu nome, os pensamentos que tenho ao seu respeito são pensamentos de paz. São pensamentos de paz para dar o fim que você deseja. Eu pergunto: qual é o fim que você deseja? Porque o que vale não é o que Mariquinha, Tereza, por inveja, por despeita, seja lá pelos demônios que tiver nele ou nela, pensa ao teu respeito. É pelo que Deus disse que você vai avançar, que você vai gerar, que você vai pisar na cabeça daquele que disse que você não ia ter condição de chegar aonde Deus marcou com você. Neemias disse para Sambalate: escuta aqui, ô sujeito, ô filho grande, eu estou ocupado, eu tenho uma obra para realizar, sai de mim, coisa, vai para bem longe de mim. A Bíblia diz que não foi só uma vez que ele o convidava para tirá-lo da posição dele, mas todas as vezes que ele o convidava para tirá-lo da posição, ele dizia: eu estou ocupado. Irmãos, você sabe quando é que o diabo nos tira daquilo que Deus tem para nós? Quando a gente deixa de se ocupar com aquilo que Deus nos confiou e vamos nos ocupar com aquilo que são os zum do nosso adversário. Mas enquanto você estiver preocupado ou ocupado, não precisa se preocupar não. Nem precisa se preocupar, tu acredita? Só precisa se ocupar. Deixa que Deus se preocupa. Ele disse: não devemos estar preocupados, não devemos nos inquietar com o dia de amanhã. Só se ocupa com o que Ele te entregou. Começa a fazer. Ah, pastor, e a dificuldade? Não é problema meu, é problema dele. Ele não sabia. Eu só vou fazendo, eu só me ocupo com Ele. E quem se ocupa com Ele está assim, ó, em ministros dele para poder te auxiliar. Então, quanto mais você se preocupa ou se ocupa com Ele, com as coisas dele,
mais ajuste, alinhamento e ajuda e recursos chegarão para o seu ministério. Você não precisa andar dizendo que no passado foi isso, pode aplaudir Jesus, que no passado você começou daquele jeito. Só que, querido, Jesus nunca prometeu que todo mundo ia estar de boa contigo. A começar por ele. Pelo contrário, ele diz: olha, o inimigo os da tua casa serão teus próprios inimigos, ou seja, poderão ser levantados como teu inimigo. Foi isso que ele disse. O que eu quero dizer é que a Igreja Missionária Internacional Peniel, ela está viva. E ela vai continuar viva. Porque ela tem uma missão, ela tem um chamado, ela tem ordenanças para cumprir na terra. E sabe, deixa eu dizer para você, sabe o que é incrível? É que Deus acreditou que você poderia ser essa pessoa. E eu, a pessoa, que negócio tremendo. Só para você ver o nível que Ele tem para a tua vida e para a minha vida. Porque se você fizer sua parte lá onde você estiver, se eu fizer minha parte lá onde eu estiver, se cada um de nós se ocupar com aquilo que Deus nos entregou, nós vamos abalar os alicerces dessa cidade. Nós vamos abalar as estruturas e nós vamos ver os cadeados, as correntes, os bloqueios sendo caídos por terra. Por quê, pastora? Porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Pastora, mas eu não tenho ajuda A, ajuda B. Queridos, se você tiver só Cristo aí dentro de você, já é suficiente. Eu não sei o que é que você faz com Cristo, mas eu posso te dizer uma coisa: se Cristo está dentro de você, se Ele está dentro de mim, e eu sei que Ele está, Ele é suficiente. E o que faltar, Ele providencia. O que faltar, Ele providencia, desde que nós estejamos ocupados com aquilo que Ele nos falou. Porque Ele não tem compromisso quando eu me ocupo com aquilo que Ele não falou, em fazer aquilo que Ele não me mandou fazer. Mas quando eu me ocupo com aquilo que Ele falou, fazendo aquilo que Ele me mandou fazer, Ele estará comigo, dando força ao cansado. Se você veio para esses dias aqui, está muito cansado, eu quero crer, eu estou crendo que você vai sair daqui, ó, igual aquela sarça que Deus falou através dela, e ela incendiou e não se consumia. Porque aquele mesmo fogo que desceu ali, ele desce aqui. A palavra é esse fogo. É a palavra que gera essa paixão. É a palavra que traz para você e para mim a convicção daquilo que somos nele, daquilo que ele tem para as nossas vidas. Posso dar muitas desculpas, mas eu também posso assumir e colocar no sentido de uma autorresponsabilidade e me comprometer com aquilo que ele me confiou e ter os resultados que eu preciso. Mas também posso dar muitas desculpas para não fazer, porque se tem uma coisa que existe sobre o ministério, qualquer ministério, são argumentos das trevas. E esses argumentos é exatamente para contradizer aquilo que Deus disse. E olha, Satanás é mestre, e ele acha muitos links e linkam vida de muitos crentes que estão acessando ele direto. Pastor, eu estou escandalizado. Problema seu. Aqui é lugar para gente grande. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Você está entendendo, irmão, o que eu estou falando? Glória a Deus, porque eu só vou poder ficar mesmo na introdução. Restante, a partir de amanhã, os pastores fazem. Coloque o seu coração
no Senhor nessa noite. Repita comigo, diga: Deus, eu abro o meu coração para receber nesses dias, nesse tempo, a revelação do Espírito Santo sobre a minha vida, sobre o meu chamado, sobre as minhas responsabilidades, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Sabe, queridos, eu quero dizer que eu acredito que nesses dias você vai poder ver de uma forma clara porque que você vai sair daqui renovado pelo Senhor. Eu posso ver que Deus, em forma de Pai, Filho e Espírito Santo, eles se uniram ali na criação, já na criação, como uma família, e disseram: nós vamos fazer, nós vamos realizar, nós vamos criar. Se você se reunir como família bendita, espiritual, se nós nos unirmos, nós vamos fazer, nós vamos criar, nós vamos realizar. Por quê, pastora? Porque a semente está dentro de você. A semente, o potencial de Deus está dentro de você. O código divino está dentro de você. É só acessar o Espírito. Eu creio, irmãos. Eu creio. Nós vamos realizar. Deus faz isso como família. Por quê? Você já pensou isso? Porque Deus sempre trabalha com cooperação. Deus trabalha com cooperação. Ele podia fazer tudo sozinho, mas Ele decidiu que trabalharia com a cooperação em Trindade, na Trindade. Sabe do que isso fala? Deus sempre trabalha em cooperação. Isso quer dizer o seguinte: Deus quer que você e eu sejamos fortalecidos, que nós trabalhemos cooperando e recebendo cooperação de outros. É assim que funciona, é assim que dá certo. Como disse o salmo que o pastor leu aqui, o salmo 133, que é nessa unidade, é nesse relacionamento, é nesse lugar de relacionamento que Deus libera as bênçãos, a prosperidade, aquilo que nós precisamos. No lugar de quê? De unidade, de cooperação. E eu quero dizer que os olhos de Deus vê você, vê a mim, nos vê como cooperador dessa obra. Amém? Eu creio que você já entendeu isso. Você é um colaborador de Deus nesse tempo, para essa geração, e também, se Jesus não voltar, para as futuras gerações. Então nós precisamos nos fortalecer nesse Deus. Nós precisamos nos fortalecer no que diz a sua palavra, para que cada um de nós possamos fazer aquilo que nos é direcionado, nos é entregue por Deus, e assim nós possamos cooperar. Escute, já estou finalizando. Em Atos capítulo 2, no versículo 2, a palavra de Deus diz que eles estavam ali reunidos. É isso ou não é que está escrito lá? A palavra de Deus diz que eles estavam ali reunidos logo após Jesus ter subido aos céus. Todos nós sabemos, Jesus passou 40 dias depois da ressurreição ainda na terra, falando, instruindo, se revelando, confirmando que Ele de fato ressuscitou, para que eles pudessem crer que Ele ressuscitou. O mundo poderia ter dúvida, mas eles não poderiam ter dúvida. Então Ele fica 40 dias e Ele dá uma ordem para aqueles irmãos daquele contexto: não ausentem-se ou não se ausentem de Jerusalém, até que vocês sejam revestidos, até que do alto seja derramado sobre vocês o revestimento
do Espírito Santo. A Bíblia diz que no capítulo 2, versículo 2, o versículo 1 ali, eles estavam todos ali e de repente, a palavra de Deus diz que aconteceu ali um de repente. Diz assim, ó, capítulo 2, versículo 1. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Irmãos, isso é muito forte. Isto é muito forte. Ele diz, olha, chegando o dia de Pentecostes, eles estavam todos ali reunidos. Então, eles estavam todos ali em, diga, obediência. A Bíblia diz, chega a falar lá em Coríntios, que eram mais de 500 que ouviram essa mensagem. Mas no dia da descida do Espírito, apenas 120 tinham perseverado em obediência. Apenas 120 estavam se fortalecendo em unidade no corpo ali, aguardando o cumprimento da instrução. Então nós precisamos olhar para a palavra. Foram 120 que permaneceram em obediência, e ao se cumprir o dia de Pentecostes, eles foram o que, irmãos? Diga, revestidos do derramar do Espírito Santo. Diga, vale a pena obedecer. Vale a pena estar na posição que Deus me deu. Aleluia. Sabe, queridos, eles estavam juntos, unidos. Diga juntos. Diga juntos e unidos. Agora escute. Escute, essa palavra junto significa ser inteiro no original. Significa ser completo. Juntos, unidos, significa ser inteiro. Significa ser ou estar completo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eles estavam em espírito, em alma e em corpo, fisicamente, naquele lugar, permanecendo em obediência, aguardando o cumprimento da vontade do Senhor. Aí alguém chega para mim e diz: pastora, meu tempo acabou. Vai se catar. Faz parte dos 380. Eu quero fazer parte do pensamento dos 120. Glória a Deus. Que permaneceram em obediência até que se cumprisse o que Deus prometeu para ele. Queridos, se nós permanecermos em obediência, vai acontecer milagre, vai se cumprir o que Deus prometeu a você. Aleluia. Eles não estavam ali apenas por estar, eles estavam ali inteiros. Sabe qual é o problema da liderança? É futrica. É dar ouvido à futrica. Sabe o que é futrica? É conversinha de quem não tem o que fazer. Até que tem, mas prefere não fazer. Entende? Se nós nos ocuparmos com as instruções que o Espírito nos deu para conduzir nossa vida, nossa casa, nossa família e as pessoas que Ele confiou, já é coisa demais. Mas os argumentos de Satanás são sempre para que nós não estejamos inteiros, para que nós não sejamos completos. Estamos unidos juntos? Será? Porque estar unido e juntos no original é você estar inteiro, completo. Sim, sim, amém. Não, não. O que
Deus disse, pastor Flamarió? Deus disse isso, Cícera. Ok, Deus disse isso. Eu estou inteiro com Ele. Eu tenho que estar completo no que Deus deu para Ele. Por quê? Porque Ele é o meu pastor. Ah, pastor Arnaldo, eu não gostei muito do pastor Flamarion dizer aquilo, não. Não, ele é meu líder, eu penso, não, então vai se arrepender. Se não gostou, vai falar com Deus. Porque foi a Flamarion. Ele dizer, né, que ele só irmão pode dizer assim, eu não. Pois foi ao pastor Flamarion que Deus confiou a revelação para o ministério. Se você não está satisfeita, Cícera, e mesmo assim está na família e faz parte da família, então se arrependa, se quebrante, que Deus vai te convencer. Amém. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele disse que você faz parte disso, você faz parte disso. Não deixe os argumentos do inferno contradizer. Amém, irmãos? Amém. Nós não podemos quebrar princípios. É isso que enfraquece igreja. É isso que enfraquece ministério. É isso que enfraquece família e empresa. É falta de unidade. É falta de sermos inteiros. É falta de sermos completos. Mas nós podemos ser inteiros e completos se nós entendermos o que o Espírito Santo tem para as nossas vidas. E as coisas que você e eu, nós não entendemos, nós as sujeitamos ao Espírito Santo. E Ele é quem vai dar de conta para você e para mim. Amém? Então ser inteiro é você estar no Espírito, é você estar no pensamento, é você estar caminhando na direção daquilo que Deus tem para o ministério. Eu quero crer que nós estamos dentro de um congresso onde nós estamos trabalhando com líderes. É isso? Então nós estamos nos qualificando, nós estamos sendo ativados para ativar os nossos liderados. Então nós temos que falar uma só linguagem, a linguagem do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia, Senhor. Então eles estavam ali dentro de um senso, diga, de pertencimento. Diga, senso de pertencimento. Diga de novo, senso de pertencimento. Quando você decidiu e eu decidimos fazer parte, ser membro deste ministério, nós nos tornamos uma só família espiritual. Então nós pertencemos como família espiritual à Igreja Missionária Internacional Peniel. Vocês entenderam isso? Então vocês pertencem, nós pertencemos a este ministério. E nós temos que fazer o que precisar ser feito em Deus, para que a nossa parte ela aconteça, e também colaborarmos com os demais para que a parte dele também aconteça. Diga, senso de pertencimento. Amém, irmãos? Se lá no mundo o que mais as pessoas buscam é pertencer a um grupo, a uma ideologia, e nós, como nós devemos nos comportar? Como alguém que pertence hoje e amanhã não pertence? Somos crentes bipolar? Eu falei, nosso Deus não é bipolar, Ele é Deus certo. O que Ele tem para você ontem, hoje, amanhã é a mesma coisa. Então nós precisamos entender, nós pertencemos, estamos debaixo dessa bandeira. E para não quebrar princípio, se você quer andar sem quebrar princípio, nós temos que honrar essa bandeira. E honrar essa
bandeira é nós fazermos a nossa parte. É nós liberarmos sobre as pessoas aquilo que foi liberado sobre nós, inteiros, completos, sem omitir e sem criar, sem enfeitar. Nós não precisamos de nada de outros lugares, porque se fosse para nós estarmos em outros lugares, nós lá estaríamos. Nós temos uma visão e nós trabalhamos com essa visão, a visão que o Espírito tem para o ministério. Então nós precisamos entender, há uma necessidade lá fora de pertencer, de um ambiente onde as pessoas se sintam pertencendo àquele ambiente. Por que tantos jovens saem de casa e dizem que vão para a rua? Porque na rua eles sentem que pertencem. Não sei como é que pertence, mas pertence, né? Os argumentos das trevas faz isso. Então nós precisamos entender, querido. Nós precisamos entender que nós pertencemos a uma atmosfera. Pertencemos a um grupo definido de pessoas que declaram sua fidelidade ao único Deus. Que está fundamentado e estabelecido na palavra do Senhor. E essa palavra é fogo. Então o fogo é para queimar a cobra. Então se as cobras estiverem rodeando, se as cobras já estiverem no meio, se as cobras estiverem pensando em mim, acende o fogo. Acende o fogo que elas, ó, batem de gata. Então, queridos, é exatamente isso que existia na mentalidade daqueles 120, daquelas 120 pessoas. Elas pertenciam ao corpo de Cristo. E elas estavam unidas. Elas estavam ali com esse senso, pertencendo a um ambiente espiritual. E eles estavam juntos, debaixo da mesma visão. Diga, juntos, debaixo da mesma visão. E eu digo para você, é isso que fortalece. É isso que fortalece o ministério, a igreja, um ambiente, uma família, um local de trabalho. É isso que fortalece. Fora disso, é danos. Mas isto sim fortalece. Eles estavam debaixo de uma visão. Por isso eles suportaram. Por isso eles aguentaram a espera para o cumprimento do derramar. Eles aguentaram a espera, porque um certamente confortava o outro, um certamente cooperava com o outro. Fulano, vamos ao templo. Fulano, vamos nos reunir na casa de fulano hoje. Vamos lá. Naquele dia eles estavam no cenáculo, reunidos no cenáculo. Então eu creio que eles se fortaleciam, que eles oravam uns com os outros, como a palavra de Deus diz, que eles dividiam o pão, que eles estavam unânimes, juntos, ou seja, inteiros e completos, todos os dias, para ver a necessidade de cada um, estando presente um com o outro. E eu quero lhe dizer, isso fortalece. Isso fortalece. Diga, a visão fortalece. Então eles estavam debaixo de uma mesma direção. Por isso eles estavam alinhados com expectativa no que o Pai ia fazer na vida deles. Até que o Pai fez. Liberou, derramou o cumprimento da sua promessa sobre eles. De repente, perceba que o vento veio sobre toda, diga toda a casa. Diga toda a casa, diga o vento veio de repente sobre toda a casa. Isso quer dizer que em cada canto que havia pessoa, o vento soprou sobre ela, porque eles estavam no mesmo ambiente, porque eles estavam debaixo da mesma atmosfera. Deus não faz acepção de pessoas. Você faz, eu faço, mas Deus não faz. Aí já tem gente muito religioso dizendo, eu não faço, tu faz, deixa de coisa, se arrepende enquanto é tempo. Faz sim, nós fazemos, mas Deus não faz.
que eu quero dizer aqui, irmãos, o que eu trago para vocês aqui hoje é uma palavra aonde eu quero que fique. Se ficar só isso, para mim já está bom. Pertencimento. A visão é o que fortalece. Então, de repente, olha o texto da sua Bíblia aí. De repente, perceba que o vento veio sobre toda a casa e eles estavam assentados, eles estavam dentro de uma casa junto, pertencendo ao mesmo ambiente. E aconteceu, de repente, a casa encheu, aquela casa encheu. E eu quero profetizar que o Senhor vai encher essa casa. Fica de pé, igreja. Charanagana Shodere Manafé. Oh, Characatana. O Espírito. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Que desce como fogo. Glória, 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 glória. Levante suas mãos aos céus. Vem como e enche-me de novo. Espírito Santo, Espírito, que desce como fogo. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Queridos, escute. A palavra de Deus diz que nós precisamos atentar para o que está escrito. Existem ações espirituais que trabalham 24 horas. Você e eu sabemos que o véu foi rasgado. O véu foi rasgado. O véu que impedia você e eu de termos acesso ao sobrenatural de Deus foi rasgado. Mas as trevas continuam produzindo na atmosfera, no ambiente espiritual, ações, colocando véu sobre cabeça, sobre ministérios, sobre nações, para que ainda que a pessoa saiba a verdade, como nós sabemos, mas a verdade dentro de nós e um véu sobre a nossa visão nos impede de ver a realidade daquilo que Deus tem conosco. Então Satanás, ele usa de argumentos espirituais, de crenças limitantes. Muitas crenças que estão dentro de você, dentro de mim, dentro da igreja, dentro da liderança, impede que tenhamos a visão, a direção, se nós não vigiarmos. E hoje nós vamos rasgar isso no mundo espiritual. Todo tipo de véu espiritual que foi lançado sobre a igreja do Ministério Peniel. Eu não estou falando de igreja de outros, estou falando do que é nosso. Amém. Estou falando daquilo que Deus me confiou, que Deus te confiou. Aleluia. Temos autoridade para isso. Todo tipo de véu que possa ter sido lançado no mundo espiritual sobre a nossa igreja, sobre a liderança, sobre os líderes, sobre os liderados, sobre o ministério, em nome de Jesus, nós rasgamos. Amém. Isto hoje, profeticamente falando,
A partir de hoje você vai começar a falar uma nova linguagem. Você vai começar a dizer que toda fraqueza espiritual não faz parte daquilo que Deus tem com você. Não faz parte daquilo que Deus tem para a igreja. E a igreja vai sair de sobre essa sombra de morte espiritual. Porque nós somos um povo vivo. Nós somos um povo que temos um Espírito. E quem tem o Espírito tem a revelação da palavra. Nós vamos sair dessa situação de mais ou menos. Como é que está a sua vida, irmão? Está mais ou menos. Está como Deus quer. Chega! Que história de mais ou menos? Ou eu ou não é? Ou Deus está comigo ou Deus está comigo. Porque Ele prometeu: eu irei adiante de você. Ele prometeu: eu estarei com você. Quem disse isso foi Deus. Então nós vamos sair debaixo dessa situação de mais ou menos. Hoje você é aquecido com o fogo do Espírito Santo. Você vai ser inflamado. Inflamado com a paixão do Espírito Santo. É hoje, é agora que você vai ser potencializado. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra. Você ouviu até aqui a palavra. Então agora é hora de você ser inflamado com esse fogo e receber essa potencialização de Deus. Isso vai refletir na sua casa. Isso vai refletir no seu ministério. Isso vai refletir no seu chamado. Isso vai refletir nos seus negócios. Isso vai refletir no seu trabalho. Isso vai refletir na sua vida. Isso vai refletir nos seus liderados. Isso vai refletir na sua igreja local. Aí onde você está, eu quero que você, com os olhos fechados, você abra o seu coração. Porque eu creio que hoje é o dia de libertação para o nosso ministério. Começa hoje uma nova fase no seu ministério, no meu ministério, nas nossas vidas. Por quê, pastora? Porque Cristo marcou esse encontro conosco aqui. Queridos, não há como viver o fortalecimento espiritual sem romper, sem que venhamos a romper com todo tipo de ataduras espirituais que bloqueiam os nossos sentidos espirituais. Então arranque as ataduras. Deus tem muito mais para você. Igreja Peniel, não é só isso. Não é só isso. Não é só isso. Eu quero que você reaja com força e com vigor a todo tipo de fraqueza. Reaja através da palavra, colocando o poder dessa palavra em áreas específicas. Abra a sua boca. Olha, querido, eu vou fazer uma denúncia. Eu vou fazer uma denúncia. É o jeito. Pode abrir seus olhos e pode olhar para a minha cara. A Bíblia diz, lá no Salmo 115, a partir do versículo 3, como é o Deus que atua na atmosfera espiritual. A Bíblia diz que Ele tem olhos, mas não vê. Eles têm ouvido, mas não ouvem. Eles têm olfato, mas eles não sentem. Eles têm mãos, mas não apalpam. Eles têm pés, mas eles não andam. Será que você ainda não entendeu o que essas ações, porque isso aqui é ação de potestades no mundo espiritual, e eles ocupam territórios
E é isso que Ele quer fazer e que eles fazem com as pessoas lá fora. E muitas vezes, se você prestar atenção na sua liderança, dentro da sua equipe, você diz: levanta as mãos e ora. A pessoa abre os olhos, não sei se estou com vontade de abrir. Levanta e marcha, não sei se estou com vontade de marchar. Para que isso? Sabe, irmão, a gente precisa fazer leitura do ambiente e da atmosfera espiritual. É juntos e completos. Juntos e completos. Se você é líder e você está dizendo: é assim, assim, assim que Deus entregou a nossa liderança, e assim nós o faremos. O seu trabalho e o meu é fazer com que o outro ou os outros entendam a visão, porque você é o líder. Glória a Deus. Mas é inadmissível que você não tenha a visão. Porque se você como líder, eu como líder, não tiver a visão, o que vai ser dos liderados? Quem está liderando? É o líder ou é o liderado? Então, quando a Bíblia diz aqui para mim: olha, é hora de você rasgar o véu, é hora de você arrancar as ataduras daquilo que você pode encontrar em áreas do seu ministério, ou em áreas profissional, em áreas da sua vida, querido. Isso é para tu pipocar, isso é para tu incendiar e dizer: Deus mandou, eu vou fazer. E se permitir, se dar a oportunidade de ver a glória de Deus na tua vida, de ver a glória do Senhor derramando sobre você, como derramou nos 120 no dia de Pentecoste, aonde o vento veio sobre todos eles, encheu toda a casa. Então nós podemos fazer melhor. Sabe que você pode ser mais do Senhor? Sabe que você pode? Eu sei que as crenças limitantes dizem que você não pode. Mas se você for ouvir o Espírito Santo, Ele vai dizer: você pode, eu vim para isso. Eu estou dentro de você para te habilitar, para te capacitar, para te levar ao novo nível. Deus tem um novo nível para você. Deus tem um novo nível para essa igreja, para esse ministério, para a sua vida pessoal, para o seu casamento. Deus tem um novo nível. Agora nesse nível de pessoa que está incendiando, incendiada, eu quero que você nessa noite renuncie, cancele, anule, levante suas mãos o mais alto que você puder e repita comigo: diga: Pai, em nome de Jesus, eu me apresento perante ti. Diga: eu estou em tua presença, diante dos teus tribunais, pois o Senhor é justo juiz. Perante o meu advogado eu estou. Digo: meu advogado é Jesus Cristo, e sua palavra diz que Ele traz liberação
Na adoração, Deus quer fazer algo na adoração. Em nome de Jesus.